Bom dia, pessoal. Transmissão ao vivo do Jornal da Manhã em instantes, ok? Olha só o Guilherme, coordenador aí. Um abraço aí, Guilherme. Opa, e aí? Tá, rapaziada, lá do outro lado. Tá o Freitas e Oliveira. Vamos lá, então? Ok, filho. Coordenador institucional da Proteste, ajudando a gente a entender essas opções que tem no mercado e como o consumidor se coloca em frente a elas. Obrigada, Marinês. Obrigada pela oportunidade e até a próxima. Jovem Pan. Rádio. Jovem Pan. Ouça a Jovem Pan a toda hora e em qualquer lugar. Com o aplicativo da Pan, você pode assistir mais de 12 horas de programação ao vivo. A Jovem Pan FM e as afiliadas da Pan de todo o país. Tudo ao alcance de um toque. Baixe agora. É o do ícone vermelho. Disponível para todos os smartphones. Opina Pan. Aqui na Jovem Pan, a opinião do ouvinte conta. Nós queremos saber o que você pensa. É fácil interagir. Entre em sua loja do smartphone e baixe o aplicativo Opina Pan para iOS e Android e comece a dar a sua opinião sobre política, economia, comportamento e futebol. É a Jovem Pan dando voz a quem mais importa. Opina Pan, o aplicativo que valoriza a sua opinião. Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan. Jovem Pan São Paulo, AM ZYK 521, 620 kHz, FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Você também pode ouvir a Jovem Pan no canal 405 da Sky, no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo Jovem Pan para iOS, Android e Windows Phone, ou pelo portal jovempan.com.br. A Rádio do Brasil. Jovem Pan. A Jovem Pan pontualmente 5 horas. Repita, 5 horas. Começou um novo dia, já volta queria, porque vai te chegar. Tem que fazer o mise-en-scène. Sempre ligeiro na rua, como quem sabe o que quer. Vai o Paulista na sua, para o que der e vier. Bom dia, São Paulo. Bom dia, Brasil. Bom dia, Rede Jovem Pan. Estamos iniciando o Jornal da Manhã, edição do dia 10 de março, sexta-feira. Até às 10 horas da manhã, informação e prestação de serviços na melhor rede de rádios do Brasil. Jovem Pan. Cobertura e alcance para milhões de ouvintes. Você também ouve a Jovem Pan nos aplicativos gratuitos para smartphones e tablets, nos canais da Sky, Claro e Oi TV. Jovem Pan, a rádio do Brasil. E em todo o mundo, acesse www.jovempan.com.br. Jovem Pan, sempre ao seu lado. E o Jornal da Manhã destaca os principais assuntos do dia. Começa hoje o saque das contas inativas do FGTS. Agências da Caixa Econômica Federal
vão abrir 2 horas mais O cedo. Ministério da Educação faz mudanças e Enem 2017 será realizado em 2 domingos. Procuradoria-Geral da República pede arquivamento de inquérito contra o governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão. Justiça Federal rejeita processo do ex-presidente Lula contra o juiz Sérgio Moro. O SBB avalia que reforma da Previdência proposta pelo governo é muito rígida. Tribunal Superior Eleitoral faz acariações com 4 delatores da Odebrecht na ação que investiga a chapa Dilma Temer na campanha de 2014. Ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, bancava até mesada de R$ 7.500 para ex-sogra com dinheiro de propina. Depois de mais de um ano de negociações, Ministério da Transparência nega acordo de leniência com a empreiteira OAS. Bate-boca marca a sessão da Comissão de Reforma da Previdência na Câmara. Ministério Público de São Paulo pede na Justiça a anulação da taxa de despacho de bagagens autorizada pela ANAC. Historiador Arno Velling é o mais novo imortal da Academia Brasileira de Letras. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, garante que reforma da Previdência é uma necessidade e diz que o governo não tem alternativas ao projeto. Corte Constitucional da Coreia do Sul confirma o impeachment da presidente Park Geun-hye. Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, envia 400 soldados para reduto do Estado Islâmico na Síria. Desastres ambientais já custaram mais de 182 bilhões de reais ao Brasil entre 1995 e 2014. Coronel da Polícia Militar é preso por desviar 7 milhões de reais da corporação. Corinthians vence o Luverdense fora de casa por 2-0 no primeiro jogo da terceira fase da Copa do Brasil. Pela Libertadores América, o Santos estreia com empate em 1-1 contra o Sporting Cristal do Peru. Agora são 5 horas 4 minutos. Repita. 5 e 4. Jovem Pan e o tempo. Nesta sexta-feira, as instabilidades ainda não dão trégua ao Rio Grande do Sul e desta vez se espalham para Santa Catarina e parte do Paraná. Chove forte, com elevados volumes acumulados e risco para transtornos no estado gaúcho, inclusive na capital Porto Alegre. Na região central do Brasil, a chuva vai ficando cada vez mais isolada e o sol predomina entre nuvens na maior parte do centro-oeste, do sudeste, do norte do Paraná e também da Bahia. No Rio de Janeiro, tempo firme, ensolarado e com temperaturas em rápida elevação. Mais algumas áreas de instabilidade que acontecem por conta de ventos que sopram em níveis mais altos da atmosfera ainda trazem chuvas em forma de pancadas no centro-norte do Mato Grosso, sul de Goiás, sul e oeste de Minas Gerais e também no litoral paulista e a região central do estado. Na capital paulista também faz muito calor e a máxima esperada para esta tarde é de 31 graus. Mas as chuvas típicas de verão chegam no final da tarde para aliviar a sensação de calor. Quer saber mais sobre o tempo em todo o Brasil? Acesse tempoagora.com.br. Patrícia Vieira, da Somar Meteorologia e Instituto Jovem Pan. 5 horas 5 minutos, noite, madrugada policial. Bom dia, Paulo Edson Fiore. Muito bom dia, Oliveira Júnior. 5 e 6 agora já. Bom, vamos começar falando do confronto dos policiais do DEIC com ladrões de postos de gasolina. É isso mesmo, um confronto entre ladrões e agentes do DEIC após uma série de assaltos a postos terminou com 3 suspeitos mortos e um ferido em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo. O tiroteio entre uma equipe do Departamento Estadual de Investigações Criminais e uma quadrilha formada por jovens de classe média alta ocorreu no final da noite desta quinta-feira. Ocupando um Fiat Bravo vermelho sem queixa de roubo, os criminosos assaltaram pelo menos 3 postos de combustíveis na região central do município antes de se deparar com os policiais civis. O primeiro ataque ocorreu em um posto localizado na esquina da Avenida Francisco Rodrigues Filho com Rua Deodato Wertheimer. A frentista do estabelecimento contou como os bandidos agiram. Foi tudo muito rápido, eu estava atendendo cliente e chegaram 2 indivíduos mostrando arma e só pediram dinheiro. Eles estavam vestidos com moletom e com capuz, só que estavam mostrando o rosto. Bom, a dupla seguiu para o Fiat, onde os outros 2 comparsas aguardavam nas proximidades para evitar que as placas do carro fossem anotadas.
Dali, eles realizaram mais um assalto em outro posto, a 2 quadras do local, na esquina da rua Salvador Cabral e Hamilton da Silva e Costa, onde agiram da mesma forma. O terceiro ataque ocorreu em um posto da Avenida Cavalheiro, na Mijafé, com rua Gonçalo Ferreira, na Vila Industrial, e essa última rua é mais conhecida como Avenida Perimetral. Foi ali que os criminosos se deram mal, porque a equipe do DEIC estava tomando café na loja de conveniências quando eles chegaram. Após o assalto e a fuga dos criminosos, o frentista entrou na loja e contou do assalto. Quando os investigadores correram, entraram no carro e foram atrás dos bandidos. Perseguidos, os assaltantes entraram em uma rua onde bateram o carro contra uma caçamba, deram a volta e saíram novamente em frente ao posto. Ali teria ocorrido a troca de tiros com os policiais do DEIC quando todos os suspeitos foram baleados. 3 deles morreram na hora e um foi levado em estado grave para o Hospital das Clínicas da cidade, onde ele segue internado. O caso foi registrado no 2º Distrito Policial de Mogi das Cruzes. Segundo os policiais civis, entre os assaltantes havia pelo menos um adolescente. E todos seriam moradores de um condomínio de classe média alta da cidade. 5 horas 8 minutos, 3 bandidos mortos na Marginal do Tietê, Paulo Edson. Mais 3, Oliveira. Mais 3 bandidos morreram em uma troca de tiros com PMs após uma perseguição na Marginal do Tietê, na zona oeste da capital. Além dos 3 criminosos que morreram, um 4º suspeito escapou sem ferimentos do confronto, mas foi preso. A troca de tiros ocorreu pouco antes da meia-noite de ontem na pista expressa da Marginal, no sentido da rodovia Ayrton Senna, na Barra Funda. Em patrulhamento na região do Morumbi, uma equipe da 1ª Companhia do 4º Batalhão suspeitou dos ocupantes de um Kia Sorento Prata. Os policiais decidiram abordar e deram sinal ao motorista, mas ele não atendeu e ainda acelerou, dando início à fuga. Perseguido, o desconhecido seguiu em direção à Marginal do Tietê, onde adentrou a pista expressa com a viatura no encalço. Até que, sob a ponte Júlio de Mesquita Neto, o Kia colidiu contra um Celta, também prata, e parou. De acordo com a PM, os suspeitos teriam atirado contra os policiais e no revide 3 deles foram baleados. Resgates do Corpo de Bombeiros foram acionados, mas quando chegaram ao local, os feridos já estavam mortos. Os militares saíram ilesos, assim como o 4º integrante do bando, que foi detido e encaminhado ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Ok, Paulo Edson Fiore, são 5 horas mais 10 minutos. Repita. 5 e 10. Brasília. Com José Maria Trindade. Pois não, olha, não adianta. Os líderes vão mesmo mudar o projeto de reforma da Previdência já na Câmara. O presidente Michel Temer chamou deputados, senadores, conversou com representantes dos partidos e bateu o pé. Quer aprovar a proposta da equipe econômica para a nova Previdência. No Palácio, silêncio. Mas quando chegam no Congresso, as reclamações são altas. O relator da reforma, o deputado Arthur Maia, Eunice Oliveira, concluiu que o projeto, como está, não passa no Congresso. Os partidos, até aliados, vão se reunir e aí definir com seus deputados e discutir emendas. Todos têm propostas. O líder do DEM, o deputado Efraim Filho, já adianta que haverá uma proposta de mudança no projeto. Bom dia! Da Previdência. A regra de transição ela é um dos temas que tem merecido a nossa atenção, a possibilidade de ter uma regra de transição que represente uma graduação e um escalonamento, para que não haja uma ruptura tão grande de um ano para o outro, que isso represente um abismo entre 2 modelos que estão em discussão. Então é nesse sentido que tem se discutido tanto esse como outros temas. Agora, a postura do DEM, como é que é? Os senhores vão fechar a questão, vão discutir as mudanças? Não há fechamento de questão. O que os democratas têm é um entendimento de que é necessário haver uma reforma. O nosso modelo atual é insustentável, ele precisa acontecer para que não quebre, né, a Previdência. Você vê o exemplo do que acontece no Rio de Janeiro e outros estados, onde aposentados deixam de receber os seus proventos ou, no máximo, recebem parcelado. É isso que a gente quer para o Brasil? É isso que queremos para os nossos aposentados? Não. Então é preciso pensar um modelo que seja sustentável, mas que não todo o peso da carga seja depositado sobre os ombros do cidadão e dos trabalhadores. Você vai se reunir e definir. Nós estamos fazendo reuniões de bancada, já aconteceu na semana passada, mais uma rodada nesta semana. Na sequência teremos também a reforma da Previdência como pauta principal, a presença do secretário Marcelo Caetano, do ministro Henrique Meirelles. São temas que farão parte da nossa agenda na discussão que é mais importante do Brasil nesse ano. Não é uma agenda simplesmente de governo, é uma agenda de Brasil
e será tratada com essa responsabilidade. E o relator da reforma da Previdência, o deputado Arthur Maia, disse ao ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, que vai propor um novo projeto contemplando reivindicações dos trabalhadores, das centrais sindicais e mantendo também parte da proposta que vai mudar o sistema de previdência. De Brasília, José Maria Trindade. 5:12, ainda Brasília, e Eunício Oliveira ameniza problema. É isso, Arthur Scott. O presidente do Senado, Eunício Oliveira, do PMDB, afirmou que as divergências entre as bancadas do partido na Câmara e no Senado não o preocupam. A fala de Eunício acontece após algumas desavenças internas do partido. Um grupo de deputados do PMDB elaborou uma carta na qual defendem que integrantes da cúpula da legenda envolvidos na Operação Lava Jato devem se afastar dos cargos internos. Para Eunício, essas diferenças fortalecem a sigla. Divergência no PMDB e divergência entre PMDB da Câmara e PMDB do Senado, isso é algo que não nos aflige, pelo contrário. Pelo contrário, ele fomenta um debate que é extremamente importante para que o partido se alimente disso e seja cada vez mais forte. A carta foi redigida pelo deputado Carlos Marum, aliado do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e assinada por outros 3 deputados do PMDB. Há indícios de que essa carta de Marum surgiu de uma disputa do fundo partidário do PMDB para a eleição de 2018. Eunício Oliveira, tesoureiro do PMDB, defendeu o partido e sugeriu que este é o momento de debater novamente o financiamento de campanha. O fundo partidário nunca foi utilizado, nunca foi um mecanismo de financiamento de campanha. Ele foi criado e a função dele é fomentar o partido. Talvez o PMDB seja o partido mais capilarizado no Brasil, porque o PMDB distribui 90% automático, regimentalmente, dos recursos que são provenientes do fundo partidário. O PMDB nacional fica com apenas 10% do fundo partidário. Uma reunião da Executiva Nacional do PMDB estava marcada para a última quarta-feira, mas foi cancelada. De Brasília, Arthur Scott. 5:15. Repita. 5:15. E os saques das contas inativas do FGTS, hein, Vitor Brown? Os trabalhadores que não tiveram o FGTS depositado corretamente pelas empresas deverão ter dificuldades para sacar os recursos das contas inativas. De acordo com a Procuradoria-Geral da Fazenda, mais de 198 mil companhias estão sendo cobradas por dívidas no pagamento do Fundo de Garantia. Os erros afetam mais de 7 milhões de brasileiros, incluindo contas ativas de trabalhadores que ainda têm vínculo empregatício e inativas. A advogada Verônica Neves, especialista em direito trabalhista, sugere que os funcionários procurem a empresa caso não consigam o dinheiro. Ele deveria entrar em contato com a empresa, porque em alguns casos se verifica que foram feitos os depósitos e eles não foram finalizados na conta dele. A empresa confirmando que não fez ou não dando nenhum retorno, a saída seria uma ação trabalhista, reclamando esse depósito. A advogada Verônica Neves lembra, porém, que o trabalhador tem um prazo de apenas 2 anos para mover uma ação na justiça contra a empresa. A Caixa Econômica Federal também tem recebido reclamações sobre companhias que não comunicam o fim dos contratos. Trabalhadores nessa situação não conseguem acessar os recursos, já que a conta continua classificada como ativa no banco de dados. O diretor de FGTS da Caixa, Walter Nunes, recomenda que as pessoas afetadas pelo problema procurem uma agência para regularizar a situação. Vá numa agência da Caixa, leve a sua carteira de trabalho, que o atendente já faz o acerto. Como essa conta ainda não estava na nossa relação de contas liberadas, ele não vai ter condições de liberar naquele momento. Mas o atendente faz o acerto e depois o atendente vai fazer uma negociação com ele de uma outra data para ele voltar, eventualmente até no horário diferenciado. De acordo com o levantamento do SPC Brasil, 38% dos trabalhadores beneficiados deverão usar os recursos para o pagamento de dívidas.
A economista-chefe do SPC Brasil, Marcela Kawauchi, ressalta que a liberação vai ajudar a reduzir os índices de inadimplência. O fato de que os brasileiros vão direcionar os recursos do FGTS para o pagamento de dívidas, ele é preocupante no sentido de que é um reflexo da alta inadimplência que a gente tem vivido por conta da crise econômica. Então é importante que esse dinheiro seja direcionado para isso, para que esse consumidor tenha algum tipo de alívio e não tenha que ficar pagando juros, mas é reflexo de um dado ruim. Marcela Kawauchi acrescenta que poucos trabalhadores têm a intenção de investir os recursos que serão retirados das contas inativas do FGTS. Segundo a Caixa Econômica Federal, 30 milhões de brasileiros poderão fazer os saques até o dia 31 de julho, resgatando mais de 43 bilhões de reais. 5h18. Repita. 5h18 e agora vamos ao Rio de Janeiro. É com você, Rodrigo Viga. O número de doadores de órgãos bate recorde em 2016, cresce 5%, mas poucas pessoas no Brasil ainda são adeptas desta prática. De acordo com o ministro da Saúde, Ricardo Barros, no ano de 2016, o número de doadores de órgãos chegou a quase 3 mil pessoas em todo o país. Recorde na história de levantamentos feitos pelo Ministério da Saúde. Foram precisamente 2.983 doadores, uma alta de 5% em relação a 2015. Entre 2010 e 2016, o crescimento do número de doadores chega a 18%. Mas, de maneira geral, as doações ainda são consideradas pequenas, quase que irrisórias do Brasil. No ano passado, o governo federal assinou um decreto que possibilitou o transporte de órgãos por aviões da FAB, a Força Aérea Brasileira. De acordo com o ministro Ricardo Barros, isso deu uma alavancada, um gás nas doações em todo o Brasil. O governo pretende fazer campanhas de conscientização para aumentar o número de adeptos. Afinal de contas, 40% das famílias brasileiras, dos brasileiros, ainda não aceitam, não concordam com esta ideia de doação de órgãos, sobre a criação de um plano de saúde popular no país nos próximos meses. Ricardo Barros, lavou as mãos, transferiu a responsabilidade da discussão à ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar. Esta ideia de criação de um plano popular vem recebendo críticas de especialistas. Muitos argumentam, inclusive, que como esse plano é bastante restrito e os clientes, os adeptos, terão que pagar por cirurgias e até mesmo por exames, no final das contas, vai tudo para o SUS e o Sistema Único de Saúde ficará sobrecarregado. O ministro Ricardo Barros não concorda com essa tese. Se alguém paga por uma consulta, eu não vejo como isso pode prejudicar o SUS. Se alguém paga por um exame, eu não vejo como isso pode prejudicar o SUS. Nós temos mais atendimento a essas pessoas. Agora, não tem, como eu disse, a ver o SUS com essas propostas. E essas propostas são pessoas que têm plano de saúde suplementar. O SUS é para todos os brasileiros. Eu entendo que isso é uma falsa polêmica. Especialistas servem para dar a sua opinião. O mundo real serve para nos dar os desafios. O desafio é 2.800.000 brasileiros perderam a plano de saúde e querem uma resposta. Do Rio, Rodrigo Viega. São 5h mais 21 minutos. Repita. 5h21. Temperatura agora em São Paulo na marca de 23 graus. Michel Temer tenta corrigir gafes ditas no Dia Internacional da Mulher. Por redes sociais, o presidente afirmou que o governo fará de tudo para que as mulheres tenham mais espaço na sociedade. O PMDBista acrescentou que não se pode tolerar o preconceito contra as mulheres. Na véspera, Temer disse que a mulher tem papel preponderante dentro de casa e só ela é capaz de indicar desajustes nos preços dos supermercados.
A Caixa Econômica Federal começa hoje o atendimento a nascidos em janeiro e fevereiro para o resgate de contas inativas do Fundo de Garantia. Ao todo, 1.800 agências serão abertas 2 horas mais cedo para atender os interessados, esquema que se repetirá amanhã, segunda e terça-feira. Mas a instituição calcula que 7 milhões de trabalhadores podem ficar decepcionados ao tentar receber o dinheiro. Calcula-se que esse seja o número de contas que não tiveram os depósitos feitos pelas empresas. Segundo os advogados, neste caso, o trabalhador pode tentar contato com a devedora para efetuar o depósito. Ou acionar a Justiça do Trabalho com direito a uma anterioridade de 5 anos. Seguem as buscas por 2 crianças desaparecidas em naufrágio de uma lancha no município de Nova Olinda do Norte, no Amazonas. Ao todo, 19 pessoas foram resgatadas depois do acidente nesta quinta-feira. A embarcação fazia ligação entre as localidades de Altazes e Borba e virou ao parar em Nova Olinda do Norte, parar em Nova Olinda do Norte para pegar mais passageiros. Uma das crianças desaparecidas no Rio Madeira tem 7 anos e a outra tem 1 ano e 8 meses. A alimentação fora de casa sobe 8%, segundo pesquisa da ACERT, a Associação das Empresas de Refeição e Alimentação para o Trabalhador. Segundo o levantamento, o preço atingiu a média de R$ 30,48 em novembro. Em 2016, o trabalhador que recebia salário mínimo de R$ 880 desembolsava 82% do ganho mensal para se alimentar fora de casa diariamente. Em 2015, esse custo era menor de 76%, o que aponta uma queda no poder de compra. Fim da possibilidade de obtenção de diploma no ensino médio via Enem diminui interesse pelo exame. Quase 1 milhão de estudantes, em média, se candidataram nos últimos anos para obter a certificação. No ano passado, 8 milhões e 600 mil estudantes se inscreveram no Enem, sendo que 1 milhão e 76 mil o fizeram para ter o diploma do ensino médio. Mas apenas 7,7% tiveram êxito, segundo dados oficiais. PSB deve fechar questão contra a reforma da Previdência proposta pelo governo. Lideranças do partido rejeitam os principais pontos da reforma e 30 dos 35 deputados da legenda são contra as alterações. Há quem defende até que o partido entregue os cargos no governo, entre eles o Ministério das Minas e Energia. A direção do PSB reconhece a necessidade de reforma, mas entende que ela não pode ser feita retirando ou diminuindo direitos dos mais vulneráveis. Venda de tablets no Brasil despenca 32% no ano passado. Segundo a consultoria IDC, voltada para a área de tecnologia, é a segunda queda anual na comercialização dos aparelhos. Eles já são considerados sucessores do computador pessoal. Já foram, na verdade, mas nos últimos anos vem perdendo espaço. A queda das vendas no ano passado representa 4 milhões a menos de unidades. Com uma machadinha, homem ataca e fere 7 pessoas em estação de trem em Düsseldorf, no noroeste da Alemanha, nesta quinta-feira. A polícia local prendeu um iugoslavo de 36 anos que aparentemente sofre de problemas psicológicos. Testemunhas contaram que após o ataque, o homem fugiu pela linha do trem e pulou de um viaduto, sendo encontrado inconsciente numa rua próxima. As vítimas foram encaminhadas para hospitais da região, 2 delas em estado grave. Mãe mais odiada dos Estados Unidos fala após 6 anos sobre a morte da filha. Casey Anthony foi acusada de causar o óbito da menina de 2 anos em 2008 para poder sair à noite. Segundo a defesa, a criança morreu afogada na piscina da casa dos avós e apenas tentou ocultar o cadáver. Ela acabou condenada apenas por falso testemunho e libertada após 3 anos de prisão. Retomou a vida na Flórida, onde vive reclusa e garante que não sabe até hoje como a criança morreu de fato. O julgamento teve a repercussão do caso O.J. Simpson e lhe valeu o título de Mães Mais Odiada dos Estados Unidos. Agora, 5h26. Repita. 5h26. E o Corinthians em André Ranieri.
E pela terceira fase da Copa do Brasil, o Corinthians bateu o Luverdense por 2-0 jogando fora de casa na Arena Pantanal em Cuiabá. Né? Esse foi o jogo de ida e no jogo de volta o Corinthians vai decidir essa vaga, se avança ou não na competição, jogando na Arena em Itaquera, quinta-feira que vem, às 7h30. Né? Jogo... dificilmente o Luverdense vai conseguir reverter esse resultado. O primeiro tempo do Corinthians foi bom, né? O Rodriguinho marcou o primeiro gol da partida no cruzamento do Guilherme Arana, um dos jogadores da base que se fixou como titular, cruzou rasteiro, o Rodriguinho só desviou e marcou o primeiro gol do Corinthians na partida. O segundo gol foi marcado pelo Gabriel, volante de perna esquerda, que não é a boa, arriscou de fora da área e colocou números finais ao jogo ainda no primeiro tempo. Teve muita reclamação do Luverdense. O jogo estava em posição irregular, não encostou na bola, mas ele se abaixou. No entendimento dos jogadores do Luverdense, o jogo teria participado da jogada e por isso o lance teria que ser validado. Quando ele nasceu ainda era do Corinthians, 2-0 sobre o Luverdense. Agora as audições se voltam para o Campeonato Paulista. No final de semana, no domingo, compromisso diante da Ponte Preta fora de casa, em Campinas. Como o Corinthians tem a melhor campanha da competição, né, e não está precisando pontuar tanto assim ali, né? Nesse momento no Campeonato Paulista, e os jogadores estão desgastados também pela sequência de jogos que não vem sendo fácil nesse início de temporada, é bem provável que o técnico Fábio Carilli utilize uma equipe bem alternativa nessa partida de domingo diante da Ponte Preta. 5h28 e um empate do Peixe. Vamos ouvir o comentário de Bruno Prado. Bom dia, Bruno. Bom dia aos ouvintes do Jornal da Manhã da Jovem Pan. O Santos estreou com empate na Libertadores, 1-1, jogando no Peru contra o Sport Cristal. Não foi uma grande partida do Santos, mas não dava para esperar algo muito melhor, porque o Santos não vem fazendo uma boa temporada. No Campeonato Paulista, o time é apenas o terceiro colocado no seu grupo e não consegue repetir o bom desempenho que apresentou na maior parte da temporada 2016. É um time que tem muito a evoluir, tem essa condição. Dorival Júnior é um ótimo técnico, a pressão em cima dele não se justifica. Claro que o desempenho não é bom, mas isso acontece. E quando você tem um treinador de alto nível, ele é o mais indicado para tentar melhorar esse tipo de coisa. Então seria uma bobagem a troca de treinador. Se o Dorival puder trabalhar em paz, ele tem toda a condição de melhorar esse Santos. E claro, a volta de jogadores importantes. Renato, Lucas Lima, Ricardo Oliveira, jogadores fundamentais que ficaram fora de várias partidas no Campeonato Estadual, retornaram na Libertadores, ainda não estão no ritmo ideal. Os três podem jogar muito mais do que jogaram no Peru, mas vão melhorar com o ritmo de jogo, com o tempo, e acrescentarão muito essa equipe do Santos. O Lucas Lima teve alguns lampejos, como por exemplo o belíssimo passe no gol marcado pelo Thiago Maia. Ainda é um Santos longe do seu desempenho ideal, longe da sua capacidade, mas é uma equipe que deve crescer na temporada. Basta ter um pouquinho de tranquilidade para trabalhar, que o Santos deve voltar a apresentar o bom futebol que mostrou na temporada passada. 5h29, Luciana Verdolim. Após anunciar o rompimento com o governo, o vice-presidente da Câmara, o deputado Fábio Ramalho, esteve ontem aqui no Palácio do Planalto com o presidente Michel Temer. Ele veio junto com a bancada mineira na casa e garantiu que o objetivo ontem foi discutir os problemas do Estado. Depois de criticar duramente a reforma da Previdência, ontem o deputado assumiu um discurso mais moderado. A gente vai votar a reforma da Previdência com responsabilidade. Estamos aguardando que a gente possa estudar ela mais amplamente, principalmente com a sociedade e com o parlamento. O deputado Domingos Sávio garantiu que a bancada se colocou à disposição do presidente sem pedir nada em troca. Compromisso com o presidente tem uma única condição, a que ele nos lidere na recuperação do país para voltar a gerar emprego, para equilibrar as finanças públicas. Nos bastidores, no entanto, os deputados trabalham e pressionam por uma solução para a questão do endividamento do Estado. Eles pressionam por um encontro de contas com a União. Alegam que Minas Gerais tem muito mais a receber por conta de valores que deixaram de ser arrecadados em 20 anos com a isenção do ICMS sobre exportações. Isso seria maior do que o total da dívida com a União. Essa reivindicação é antiga e outros estados também já se mobilizam e prometem pressionar aqui o Palácio do Planalto.
O presidente Michel Temer já avisou que pretende reunir outras bancadas, que quer ter um relacionamento mais estreito com os parlamentares dos mais diversos partidos para tentar garantir a aprovação da reforma da Previdência sem alterações e sem ter que se comprometer com contrapartidas. De Brasília, Luciana Verdolim. Cinco horas 31 minutos. Repita. 5h31. Aqui o Jornal da Manhã da Jovem Pan, edição desta sexta-feira, 10 de março de 2017, verão brasileiro. É o Jornal da Manhã transmitido para todo o Brasil pela maior e melhor rede de rádios do país, a Rede Jovem Pan. Falando todos os dias para milhões de ouvintes através do território nacional. Você também pode acompanhar pelos aplicativos gratuitos para smartphones e tablets. E nos canais Sky, Claro e Oi TV. E a Jovem Pan no mundo inteiro em www.jp.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil, sempre ao seu lado. Destaques do Jornal da Manhã, eis aqui as manchetes desta edição de sexta-feira, 10 de março de 2017. O Ministério da Educação faz mudanças e Enem 2017 será realizado em 2 domingos. O MEC também anunciou que não vai mais divulgar o ranking das notas por escola. Justiça Federal rejeita processo do ex-presidente Lula contra o juiz Sérgio Moro. O petista alega que foi vítima de abuso de autoridade por parte do magistrado quando foi levado para depor por condução coercitiva na Lava Jato. O Tribunal Superior Eleitoral faz acariações com 4 delatores da Odebrecht na ação que investiga a campanha de Dilma Rousseff e Michel Temer. Os magistrados querem saber se a chapa cometeu abuso de poder político e econômico e recebeu propina no Petrolão. Sérgio Cabral bancava até mesada de R$ 7.500 para a ex-sogra com dinheiro de propina. O ex-governador do Rio de Janeiro também pagava R$ 3.250 em aulas de equitação para um dos filhos com a verba desviada. O ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes, se reúne com o presidente da Argentina, Maurício Macri, em Buenos Aires. O assunto do encontro foram as limitações que o Mercosul enfrenta e a situação da Venezuela no bloco econômico. Lista de Rodrigo Janot pode sair na próxima segunda-feira. O Procurador-Geral da República vai enviar ao Supremo Tribunal Federal inquéritos baseados nas delações dos 78 executivos da Odebrecht. O ministro da Fazenda contraria números e garante o fim da diferença salarial entre gêneros em até 20 anos. Henrique Meirelles ainda classifica a reforma da Previdência como essencial para o Brasil evitar a insolvência. Michel Temer critica o populismo fiscal e garante os mais pobres são os que mais sofrem com a economia desorganizada. Em artigo na Folha de São Paulo, o presidente defendeu medidas de austeridade para combater a crise e diminuir o desemprego que afeta 12 milhões no país. Caso Odebrecht vai prejudicar a economia do Peru. O presidente Pedro Paulo Kuczynski explica que os peruanos estão tentando combater a corrupção sem parar grandes obras administradas pela empreiteira. Papa Francisco acredita que a Igreja Católica deva estudar a ordenação de homens casados de fé comprovada. No entanto, o pontífice destacou que acabar com a regra do celibato não é a resposta para a falta de padres. O PSOL quer instalar CPI na Assembleia Legislativa de São Paulo para apurar suspeitas de desvios na Dersa. Ex-diretor da estatal responsável por grandes obras foi citado por delatores da Odebrecht. Confederação Brasileira de Basquete elege hoje o novo presidente. Descredenciada da Federação Internacional, a entidade nacional enfrenta crise financeira e os funcionários não são pagos desde janeiro. Viúvas de jogadores da Chapecoense acionam o clube na justiça e pedem revisão das indenizações. As famílias alegam que os direitos de imagem dos jogadores não foram considerados no cálculo do seguro de vida. 5 horas 36 minutos. Repita. 5h36. Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejon.
Safra recorde no Brasil, mesmo com o desperdício da logística. E dentro disso, o setor de máquinas agrícolas está comemorando o crescimento das vendas. No primeiro bimestre deste ano, impulsionado pelo bom humor e perspectivas de safra positiva, a Anfávia declarou um crescimento nas vendas de máquinas agrícolas de praticamente 50% comparado com o mesmo período do ano passado. Foram vendidas mais de 6 mil máquinas e as exportações também cresceram mais de 55%. As máquinas agrícolas são os veículos pelos quais passam todos os insumos, sementes, micronutrientes, adubo agroquímico e representam um instrumento fundamental para a eficácia e a rentabilidade da produtividade no campo, bem como a sustentabilidade, evitando desperdício de insumos e proteção do meio ambiente, e são importantes em qualquer tipo de agricultura biodinâmica, a agricultura que seja a de precisão ou então a própria agricultura orgânica. Para o uso cada vez mais capacitado das máquinas agrícolas, na Fundação Surge Nishimura, com a FATEC, lá em Pompeia, interior do estado de São Paulo, está sendo lançado o curso Big Data do agronegócio. Sem isso, não saberemos usar as novas máquinas agrícolas. Todos do novo agro precisam acompanhar e estudar o Big Data do agro. As novas máquinas não são mais apenas máquinas, são robôs inteligentes. A hora do agronegócio e agrosociedade, José Luiz Tejon. 5h38, as manchetes dos principais jornais do país, com Paulo Edson Fiore. Confira agora as manchetes de alguns dos mais importantes jornais brasileiros que já estão nas bancas de todo o país nesta manhã de sexta-feira. Folha de São Paulo. PSDB, aliado de Temer, quer abrandar nova Previdência. Principal aliado do governo, o PSDB prepara um conjunto de propostas para flexibilizar itens da reforma da Previdência de Michel Temer. O gesto deve engrossar um movimento dentro da base do Planalto para abrandar pontos do projeto do Executivo. O Estado de São Paulo. Sem mudar Previdência, o país ficará insolvente, diz Meirelles. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse ontem em São Paulo que não há espaço para negociar flexibilização da proposta da reforma da Previdência em análise no Congresso. Segundo ele, o governo não tem um plano B e o país caminhará para a insolvência caso a proposta seja rejeitada ou alterada de forma substancial pelo Legislativo. No Rio de Janeiro, Globo, o governo pode desistir de idade mínima progressiva. Para avançar a reforma do Congresso, o governo já estuda abrir mão da regra que tem um gatilho automático para elevar a idade mínima. Porque senão depois das 7h30 vai dar problema. Seria progressivamente elevada à medida que a população brasileira o Zé Paulo não vai gostar. Que só contemplam trabalhadores com mais de 50 anos, no caso dos homens, e 45 nas mulheres, também poderiam ser revistas para apoio mais jovem. Reginaldo resolve rapidinho. A hora que o Reginaldo chegar, ele resolve. Ele resolve tudo na rádio, né? A decisão do Supremo de considerar propina uma doação eleitoral devidamente registrada deixou o Congresso em ebulição. Integrantes de praticamente todos os partidos reagiram e começaram a montar uma nova estratégia para promover a anistia a crimes relacionados ao financiamento de eleições. A medida valeria tanto para Caixa 2 como para doação oficial. De Porto Alegre, 0 hora. Segunda lista de janeiro dividirá citados por atos criminosos. Após 3 meses esquadrinhando os depoimentos de executivos da Odebrecht, a Procuradoria-Geral da República está pronta para remeter ao Supremo um minucioso relatório de operações criminosas atribuídas a algumas das mais altas autoridades do país. Da capital federal, Correio Brasiliense. Quem não quer as reformas é contra o país. É o que disse o presidente Michel Temer em entrevista especial à reportagem do jornal. De Belo Horizonte, estado de Minas, caça ao mosquito na Grande BH. Uma equipe do Ministério da Saúde monta armadilhas em área de mata e também em moradias rurais da localidade de Medeiros, onde um homem de 48 anos provavelmente se contaminou e é, até o momento, a única pessoa a morrer de febre amarela na região metropolitana da capital. Os mosquitos dos gêneros Sabetes e a Hemagogos, transmissores da modalidade silvestre da doença, estão sendo enviados para Fiocruz, no Rio de Janeiro, para verificar se estão infectados pelo vírus causador da enfermidade. De Florianópolis, Diário Catarinense, saiba como sacar o FGTS a partir de hoje em Santa Catarina. De Recife, Diário de Pernambuco, FGTS inativo, injeção à economia de 6 bilhões e 900 milhões de reais.
De Fortaleza, o Povo, pela primeira vez, homicídios, roubos e furtos caem simultaneamente. Durante o mês de fevereiro, o Ceará registrou quedas simultâneas nos casos de homicídios, roubos e furtos, numa comparação com as ocorrências do mesmo período de 2016. Foi a primeira vez desde a criação do programa Em Defesa da Vida, em 2014, que os 3 tipos de crimes apresentaram redução concomitante para o mesmo período. E de Salvador, à tarde, Enem 2017 será realizado em 2 domingos consecutivos. O Exame Nacional do Ensino Médio 2017 será realizado em 2 domingos consecutivos e não mais em um único final de semana. A modificação integra uma lista de novidades divulgadas pelo Ministério da Educação nesta quinta-feira. 5h42. Repita. 5h42. Presidente Michel Temer sanciona a lei que dá a Blumenau título de capital nacional da cerveja. A cidade é palco da Oktoberfest todos os meses de outubro, evento que o PMDBista prometeu visitar. O presidente disse que nunca teve a alegria de ir à cidade catarinense para a Oktoberfest. Mas neste ano pretende ir para tomar umas 3 canecas de cerveja e considera agregadora porque não se vê as pessoas bebendo sozinhas. Vai parar na justiça a autorização da ANAC para que as companhias aéreas cobrem taxas para o despacho de bagagens. O Ministério Público Federal em São Paulo pede a anulação da cobrança a ser iniciada terça-feira. E alega que a exigência contraria o Código Civil e o Código de Defesa do Consumidor. E até seria contrária à Constituição por retirar direitos já adquiridos pelos usuários. Salários de homens e mulheres devem se igualar em 20 anos, prevê o ministro da Fazenda. Para Henrique Meirelles, a remuneração de mulheres mais jovens já é de 99% da masculina. O prazo de 20 anos, portanto, se refere à equiparação salarial entre mulheres das demais faixas etárias. A igualdade salarial é uma das reivindicações de líderes feministas. Justiça do Rio de Janeiro dá liminar que impede bancos de descontar parcelas de empréstimo consignado diretamente na conta dos servidores estaduais. A proibição vale para 26 instituições financeiras que não poderão cobrar diretamente de funcionários parcelas não repassadas pelo governo estadual. A liminar determina ainda a exclusão dos nomes dos servidores de cadastros de devedores. O atraso no desconto é de responsabilidade do Estado e não do servidor, diz a juíza Maria Cristina Rocker, da 2ª Vara Empresarial do Rio. Inquérito para apurar envolvimento do governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, na Lava Jato pode ser arquivado. O vice-procurador-geral da República, José Bonifácio de Andrada, pediu ao STJ o arquivamento por considerar que não há elementos suficientes. Caberá ao ministro Luiz Felipe Salomão, relator do caso do Superior Tribunal de Justiça, atendeu ou não ao pedido. Se assim o entender, poderá levar o pedido da Procuradoria para análise pela Corte Especial do STJ. Operação termina com a prisão de 11 agentes que ganhavam dinheiro e presentes em troca de regalias a detentos em Rondônia. Com a leniência dos funcionários, presos saíam e entravam livremente do presídio Enio Santos Pinheiro, em Porto Velho. Detentos e agentes até confraternizavam com churrascos do pátio do presídio. A troca de favores era tal que um servidor chegou a ganhar um carro de um detento pelos benefícios recebidos. Justiça de São Paulo afasta a organização social da administração do Teatro Municipal. A ordem para que o local deixe de ser comandado pelo Instituto Brasileiro de Gestão Cultural e passe a ser gerido pela Prefeitura. A decisão refere-se a uma ação popular ajuizada no ano passado pelo vereador Gilberto Natalini, do PV, relator da CPI do Municipal. Segundo o texto, há irregularidades na atual administração, o que teria gerado 15 milhões de reais de prejuízo decorrentes de desvios ou pagamentos ilícitos.
Sem recursos suficientes para tocar todas as obras, governo de São Paulo vai transferir recursos da linha 6 laranja do metrô para a linha 5 lilás. A administração paulista ouviu a Assembleia o projeto remanejando 200 milhões de reais de um ramal para outro. A linha 5 lilás deveria ter ficado pronta em 2015, mas a nova estimativa é que seja concluída até 2018. Já as obras da linha 6 laranja estão paradas há 6 meses e não ficarão prontas antes de 2022. Quando concluída, a linha 5 lilás vai ligar o Largo 13 em Santo Amaro à Chácara Clabim, conectando-se com as linhas azul, verde e a futura linha 17 ouro. A linha 6 laranja, que vai ligar a Vila Brasilândia até a estação São Joaquim do metrô, está parada por abandono do consórcio construtor. 5h46. Repita. 5h46. Lei brasileira tem brechas que incentivam um casamento infantil no país, alerta relatório do Banco Mundial. Segundo o documento, cerca de 15 milhões de meninas com menos de 18 anos se casam a cada ano no mundo. O relatório cita dados do Fundo da População das Nações Unidas, nos quais 36% das brasileiras menores de idade se encontram nesta situação. De acordo com o censo 2010, pelo menos 88 mil meninos e meninas com idade ou com idades de 10 a 14 anos estavam casados no Brasil na época do levantamento. Michel Temer diz em entrevista à revista britânica The Economist que prefere ser impopular a ser populista. O presidente minimizou críticas de que o governo dele seria ilegítimo e considerou o brado "Fora Temer" uma prova da vibrante democracia brasileira. O PMDBista garantiu que entregará ao sucessor em 2019 um país de volta nos eixos. Temer defendeu a reforma da Previdência, citando o próprio caso como um exemplo da distorção do sistema por ter se aposentado aos 55 anos. Ele argumentou que as reformas se destinam a proteger os programas sociais. Defendeu ainda uma reforma política, dizendo que o Brasil não tem partidos, tem acrônimos. Cafeteria na Basileia, na Suíça, é palco de ataque que termina com 2 mortos e um ferido. Na noite desta quinta-feira, 2 homens atiraram contra os clientes do Café 56. Suspeitos conseguiram escapar e ainda não se sabe a motivação do ataque. A polícia busca pelos atiradores que teriam fugido em direção a uma estação de trem da Basileia. 5h48. Repita. 5h48. Agora vamos às informações com o repórter Anderson Costa. Prefeito João Dória diz que pretende transformar a área do Jockey Club em parque público e liberar a construção de torres comerciais no terreno. Segundo o Tucano, a parte que abriga as corridas de cavalos seria preservada, assim como as arquibancadas e o hall que são tombados. A ideia seria a concessão da área para a prefeitura em troca da dívida milionária do IPTU que o clube tem com a administração municipal. O patrimônio histórico será preservado e há ainda a ideia de se construir um museu no terreno. O prefeito João Dória explica as principais mudanças que poderão ser feitas no Jockey Clube de São Paulo. A corrida é bonita, as pessoas gostam de assistir, mas transformando o jockey num parque público aberto, sem cobrança de ingresso, com a recuperação de todo o seu paisagismo, recuperação para quem quiser patrimônio histórico está tombado, a instituição de um museu, um museu da biodiversidade, utilizando os prédios que lá estão e que vão ser recuperados, resgatados, e uma nova e importante área de lazer para a cidade. E aqueles que gostam do turf terão a oportunidade ainda de preservar o seu direito das corridas, porém com acesso livre, não mais fechado como acontece. As cocheiras serão transferidas para uma outra localidade, inclusive com mais condições sanitárias para os cavalos, e assim harmonizamos o interesse de todos. João Dória ressalta ainda que a construção dos prédios comerciais só poderia ocorrer em partes do jockey que não são tombadas. São 2 áreas, na verdade, parte das áreas da cocheira e uma parte que está próxima ali da ponte Cidade Jardim. São 2 áreas que podem ter
operações desse tipo e que serão objeto de análise. Houve um entendimento formulado agora em cima de uma nova base, uma base viável para essa operação com o Jockey Clube de São Paulo. Nenhuma judicialização, nenhum embate, nenhum conflito feito em cima de um entendimento. Com isso nós vamos inclusive resolver um problema do Jockey, porque o Jockey é uma instituição importante, histórica, centenária, mas infelizmente endividada. Dória ressaltou ainda que grandes shows não serão mais permitidos no Jockey Clube após entendimento com a administração do local. Tem um repórter, Tiago Muniz. O ministro da Fazenda diz que salários de homens e mulheres serão iguais dentro de 20 anos, como uma justificativa para elevar a idade mínima na reforma da Previdência. Henrique Meirelles deu a declaração nesta quinta-feira em palestra promovida pelo jornal O Estado de São Paulo, na capital paulista. O ministro também ressaltou que as mulheres compõem a maior parte da força de trabalho e possuem uma expectativa de vida maior. A proposta formulada prevê uma idade mínima para a aposentadoria de 65 anos para todos os trabalhadores, servidores públicos ou privados. Essa regra valerá para homens com menos de 50 anos e mulheres com até 45. Quem estiver mais velho do que no momento da implementação da reforma passa por uma regra de transição baseada no tempo de contribuição que falta. O titular da economia diz que não há prejuízo para as mulheres com alteração, porque o mercado de trabalho deve se tornar mais igualitário. Motos, não, esse aqui é motos na Marginal. A tendência é que elas eu vou te trazer o relatório, tá? salário dos homens têm 20 anos. Foi o segundo caso. O de Mogi ficou 2,10, é muito? Tá? Não tem problema. Só esse aqui é o de Mogi, tá? Eu já te trago o relatório. Tá? Beleza. Eu corri lá para terminar de fazer as cabeças. Tá, obrigado. Chegando a 80%. Então, a tendência, obviamente, é que em 20 anos isso estará igualado. Hoje, no entanto, os dados ainda mostram um panorama difícil. O salário médio de uma mulher equivale a 3/4 do que ganha um homem. O levantamento foi divulgado pelo IBGE no fim do ano passado, levando em consideração dados de 2015. Esse aqui é o Fiori O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, vinculado ao governo federal, também soltou nesta semana uma pesquisa que chega a resultados semelhantes. Apesar disso, o coordenador de Previdência do IPEA, Rogério Naganini, diz que a questão principal sobre a aposentadoria das mulheres é o tempo. Com as regras atuais, a duração do benefício das mulheres pode chegar a ter 8 anos a mais do que a dos homens, se eu considerar só a média, se eu considerar só a expectativa de vida. Mas mesmo que eu tivesse a idade igual, ainda assim isso seria benéfico para as mulheres, tendo em vista que por uma mesma idade a expectativa de vida das mulheres pode ser 3 ou 4 anos a mais do que os homens na idade de 60 ou 65 anos. A reforma da Previdência continua gerando debates acalorados na sociedade e entre os parlamentares que vão apreciar a proposta. A senadora Cátia Abreu, do PMDB do Tocantins, considera que é preciso ter diferenças na aposentadoria entre homens e mulheres por causa da jornada extra. Eu não voto a igualdade por limite de idade igual para homens e mulheres. Por um simples motivo, nós não podemos deixar de considerar o trabalho extra que as mulheres fazem em casa. Eu sou mulher, sou senadora da República, sou mãe, sou avó e também tenho o meu trabalho extra na minha casa. Não é justo. O governo deve se preparar para enfrentar a resistência dos parlamentares na tramitação da reforma da Previdência. O relator da PEC, deputado Arthur Maia, do PPS da Bahia, diz que a proposta não passa do jeito que está formulada pela equipe econômica. Vamos às manchetes de alguns dos mais importantes jornais da imprensa internacional nesta sexta-feira. De Madrid é o país. O governo alerta sobre os graves efeitos do Brexit na Espanha. Um informe oficial interno do governo alerta para o forte impacto que terá sobre a Espanha a saída britânica da União Europeia. A economia sofrerá consequências negativas da marcha de um grande sócio comercial. A Espanha perderá até 1 bilhão de euros em exportações. Sua economia suportará um impacto de até 4 bilhões de euros e terá de aportar quase 900 milhões de euros a mais no orçamento comunitário. De Paris, Le Monde, o projeto de Ramon para relançar a Europa. De Londres, The Guardian, rebelião Tory obriga a primeira-ministra a fazer concessão fiscal.
Theresa May disse que vai demorar a legislar para implementar um aumento controverso no Seguro Nacional para trabalhadores autônomos até o outono, após uma rebelião pública liderada pelos principais conservadores. Pode fazer o 56, a medida foi a peça 57. central do primeiro orçamento. Pode fazer o Flávio Prado também. E parecia estar se desvendando quando vários deputados expressaram sua preocupação com a política. The New York Times, jogada de Trump na tentativa de impulsionar a lei de cuidados de saúde. O presidente Donald Trump, depois do começo inerte, está agora manobrando todo o poder do seu escritório para vencer a resistência dos conservadores e convencer senadores a apoiar os republicanos da casa na substituição da lei de cuidados acessíveis. E de Berlin Süddeutsche Zeitung, o governo cobra milhões da Associação Alemã de Futebol. 5h56, plantão esportivo permanente, Jovem Pan fala. Rafael Tebas. Vai lá. E o plantão esportivo permanente. E aí? Tudo bem, Berrache? E aí, bom? Bom dia. E aí? E a Vera pediu desculpa pro José, ó. Começando pela Libertadores da América. Na Venezuela, o Grêmio venceu o Zamora por 2-0. Na Argentina, o Lanús perdeu em casa. 1 para o Nacional do Uruguai, 0 para o Lanús. Falou, Thiago. Na Bolívia, The Strongest 2, Santa Fé da Colômbia 0. E o Santos arrancou um empate em Lima, no Peru. 1 para o Sporting Cristal, que saiu na frente. 1 para o Santos, que empatou com o Thiago Maia. Agora a Taça Rio, Campeonato Carioca, o Botafogo venceu pelo placar de 1-0 a equipe do Volta Redonda. E pela Copa do Brasil, tivemos 3 partidas. Criciúma 1, São Paulo e Palmeiras. São Paulo e Palmeiras. Vasco 1, Vitória também 1. Aliás, o Vasco jogou muito mal e o Corinthians venceu 2-0 a equipe do Zé. São Paulo e Corinthians, vamos ouvir o comentário de Flávio Prado. Bom dia, meus amigos, de mais essa edição do Jornal da Manhã da Jovem Pan. Amanhã tem clássico aqui na Jovem Pan. Você tá o quê? Ele ainda tá com dor. Tem o telefone dele? O Palmeiras... Faça me ligar pra ele que ele tá. De uma pressão muito forte, pressão de pessoas que não conhecem nada de futebol, não tem a menor ideia do que eles reclamam com relação ao Eduardo Batista, mas é uma pressão que acaba sendo considerada, infelizmente, aqui no nosso futebol. Ao contrário, o Rogério Ceni tem mais prestígio do que o presidente do clube, que é o grande mote, é o grande responsável pela mudança do São Paulo, até de patamar de respeitabilidade. Marca no papel e dá pra ele me levar. Tu não vai dar pra tá? Eu mudei o nome, não tenho. Mudei o celular, eu não tenho. Até dos 2 treinadores. Clássico bem interessante que a Jovem Pan acompanha amanhã pra você. 6 horas, cara? Sim. Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan São Paulo, AM ZYK 521, 620 kHz, FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709. Agora vamos entrar com a rede aí, o Brasil todo, com FM por interior, para todo o Brasil. ZYH 664, 900 kHz. Você também pode ouvir a Jovem Pan no canal 405 da Sky, no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo Jovem Pan para iOS, Android e Windows Phone, ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Jovem Pan. Jovem Pan Sat, Jornal da Manhã. A partir de agora, a Rede Jovem Pan se une para transmitir o maior e mais importante jornal do rádio brasileiro. Jornal da Manhã. O retrato do Brasil e do mundo. A hora certa do Brasil para você, pontualmente 6 horas. Repita. 6 horas. Bom dia, ouvinte da Jovem Pan em todo o país. Hoje é sexta-feira, dia 10 de março de 2017. Temos 23 graus aqui em São Paulo. O Jornal da Manhã está no ar pela Rede Jovem Pan, a melhor rede de rádios do Brasil, que tem cobertura e alcance para milhões de ouvintes. Você também pode nos acompanhar pelos aplicativos de smartphones e tablets, nos canais das operadoras Sky,
Claro e Oi TV. No mundo inteiro, onde você estiver, acesse sempre jovempan.com.br. Hoje começa a corrida, as agências da Caixa pelo país. A partir de agora, as manchetes dessa edição do Jornal da Manhã. Começa hoje o saque das contas inativas do FGTS. Agências da Caixa Econômica Federal vão abrir 2 horas mais cedo para atender os trabalhadores que querem retirar o dinheiro. O Ministério da Educação faz mudanças e o Enem 2017 será realizado em 2 domingos. O MEC também acabou com a possibilidade de obter diploma do ensino médio através do exame. A Procuradoria-Geral da República pede arquivamento de inquérito contra o governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão. Argumenta de que não há elementos suficientes para dar continuidade à apuração contra o governador. Até mais.